Bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, mais uma semana começando aí com a graça de Deus. E hoje é dia de falar de Salmos. Salmos 25 já estamos. Tá passando rápido, né? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem para começar a semana aí firme, né? E nada melhor do que começar ouvindo da palavra de Deus, né? Ouvindo aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações, para nos fortalecer nessa caminhada, nessa jornada, não é mesmo? Então, já entreguei nas mãos de Deus este momento e, sem mais delongas, vou ler o capítulo 25 de Salmo para a gente estar conversando um pouquinho sobre ele. Vamos lá? É um salmo davídico, tá bom? Aí diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador e minha esperança. E a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembre dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor. Por isto, mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverás em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as aflições. Aqui Davi, sempre demonstrando um coração humilde perante a Deus, que é assim que a gente deve ser, sempre enfatizando o quanto é pecador, o quanto é falho e o quanto Deus é misericordioso e amoroso. Então ele vem mostrando esse contraste, né, entre nós e Deus, o quanto a gente é pecador, é falho, né? E Deus, na sua infinita misericórdia, nos envolve, nos ama e nos guarda. E aí ele começa o salmo falando: eleva a minha alma. A alma a gente sabe que é onde abriga as nossas emoções. Então ele se entrega nas mãos de Deus e fala: em ti confio, ó meu Deus. Aqui ele entrega tudo nas mãos de Deus. Lembra daquele versículo? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É isso que Davi está fazendo aqui. E ele vem falando: não deixes que eu seja humilhado, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficam decepcionados. Ele tinha essa certeza no coração de que ele estava contando com um Deus que tudo pode. E aí ele vem falando: nenhum dos que confiam em ti ficam decepcionados. Decepcionados ficam aqueles que, sem motivo,
motivo, agem traiçoeiramente. Ou seja, o mal, ele pode até prevalecer por algum momento sobre alguma situação, mas no fim o bem sempre vence. Ele sempre vence. Então o mal se levanta para cair. Então quem age de forma traiçoeira, esses sim ficarão decepcionados, porque uma hora eles vão quebrar a cara, porque estão agindo com o mal, né? Aí ele vem falando, ó, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Aquele buscando o tempo todo por conhecer mais de Deus, buscando por sabedoria, né? E aí vem pedindo, ó, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Que maravilha, né? A gente poder colocar nossa esperança nas mãos do Senhor. Porque quando a gente começa a fazer as coisas por nós mesmos, fazer nossas próprias escolhas, sem contar com Deus, a gente quebra a cara também. A gente se decepciona porque a gente não sabe muito do que pode e do que não pode acontecer. Então a gente tem que confiar num Deus que tudo vê, num Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. E quando a gente coloca nas mãos dele, a gente se esvazia de ansiedade, a gente se esvazia de preocupações, porque a gente sabe que ele está conduzindo tudo. Embora aconteçam algumas diversidades, aí a gente tem que ficar com o coração tranquilo de que ele está tomando conta de tudo e que todas as coisas irão contribuir para o nosso bem, sabe? Uma vez, eu e meu esposo, a gente morava em apartamento e a gente queria mudar para uma casa. E a gente estava olhando, ver se tinha condições, né, de financiar uma casa. E de repente apareceu uma oportunidade de alugar uma cobertura. Era uma por andar e era uma cobertura grande, muito bonita. Tinha até piscina, a cobertura era assim, bem confortável, linda. E aí apareceu a oportunidade de alugar. E só que era um valor considerável e ele ficou meio balançado. Fomos lá, vimos, e aí ele ficou na dúvida se alugava ou não. Gostou muito, voltamos. Passou mais de um mês ele olhando e continuava procurando casa, e aí olhando, estava lá ainda, não tinha sido alugada. Tornamos a ir lá nessa cobertura. E aí, quando a gente volta para casa, ele tentado em alugar, eu virei para ele e falei bem assim, amor, vamos fazer o seguinte, isso era fim de ano, era assim, acho que final de novembro, início de dezembro, algo desse tipo. E eu falei assim, vamos fazer uma coisa, vamos orar e entregar nas mãos de Deus, porque nosso desejo é morar numa casa. E de repente, a gente indo para essa cobertura, a gente depois aparece uma oportunidade e a gente não vai ter como. Então vamos orar, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um combinado com Deus. Se essa casa for para ser, se esse apartamento for para a gente morar lá, o ano vai virar e ele não vai alugar, porque já tem uns 2 meses que ele está para alugar e ninguém alugou. Se for para a gente morar lá, o sinal que eu estou pedindo para Deus é esse: ninguém vai alugar. O ano vai virar, quando for lá no dia 2, dia 3, a gente vai fazer contato com a imobiliária. Se estiver lá para alugar, é porque é para a gente, é o sinal que eu estou pedindo. Agora, se não for pra gente, quando virar o ano que a gente ligar, vai estar alugado. Beleza, e eu entreguei nas mãos de Deus e confiei que ele estava no controle. Quando foi depois, virou o ano, quando ele liga o apartamento, a cobertura já estava alugada. Aí na hora ele na hora ele desesperou e ficou assim, sabe, chateado. Ele falou assim, nossa, tá vendo, perdi a oportunidade, eu não vou achar outra desse jeito, porque assim, era privacidade total, porque era uma cobertura única, não tinha, era uma por andar, um prédio pequeno de 3 andares, sendo que em cima, né, era a cobertura,
E aí ele ficou na hora chateado, fui dar ouvidos a você, aí eu perdi a oportunidade. Aí eu olhei para ele e falei assim, amor, lembra que eu pedi para Deus? Isso é um sinal. Se fosse para a gente, não estaria alugado. Eu tenho que confiar que Deus está me respondendo. Falei com ele. E aí, beleza, aí passou. Ele não falou mais nada. Quando foi, acho que um mês e pouco depois, apareceu uma oportunidade onde a gente conseguiu comprar nossa casinha e saímos do apartamento e fomos morar numa casa. E aquilo foi assim, foi algo tão bom. E ele pôde ver o agir de Deus em nossas vidas. E eu falei assim, tá vendo? Tá vendo se tivesse alugado? Aí eu pude falar assim com ele. Aí ele teve que concordar que ali foi uma bênção que Deus nos deu, né? Então, me veio essa lembrança aqui de que quando a gente confia em Deus, a gente se dá bem, né? As coisas acontecem para nos abençoar. Então, meu esposo, na hora que viu que alugou, que ficou ali meio chateado, porque ele não estava com a visão espiritual, né? Mas aí eu falei com ele, né? Mesmo porque não tinha mesmo o que fazer, já estava alugado, mas logo na frente ele viu o agir de Deus. Por quê? Porque eu coloquei minha confiança em Deus. Eu coloquei minha confiança. E assim, Davi veio fazendo aqui. E você também deve fazer dessa forma. E não se desesperar quando você vê que tá, porque às vezes você coloca na mão de Deus, mas você espera. Talvez meu marido esperasse que fosse tá sem alugar pra gente mudar pra lá, né? E aí quando viu que alugou, pensou assim, nossa, perdi uma oportunidade. Não, Deus estava no controle, né? Então, é dessa forma que acontece quando a gente coloca nas mãos de Deus. E aí ele vem falando, ó, lembra-te, Senhor, da tua compaixão, da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembra dos pecados e transgressões da minha juventude, ou seja, ele sabia o quanto ele errava, o quanto ele era falho, e nós também somos muito falhos, muito. A gente, por mais que a gente se esforce, a luta entre a carne e o espírito é grande para a gente se manter, sabe, confiando 100% em Deus, fazendo tudo o que é certo. É uma luta contra a carne, né? E a gente alimentando mais o espírito, a gente sempre vai vencer essa luta, mas contando com Deus, porque na nossa própria força nós não damos conta. E aí Davi sabia muito bem, né, das falhas dele, mas sabia também muito bem que Deus era um Deus misericordioso. E aí aqui ele vem enfatizando essa misericórdia de Deus. E depois vem falando, ó, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Ou seja, ele nos conduz, aqui vem falando, ó, conduz humildes na justiça, ele ensina o caminho. Ele é um pai amoroso. Ele é um pai que segura na mão, assim como um pai e uma mãe, uma criancinha que está crescendo, aprendendo, que segura na mão para andar na rua, para atravessar uma rua, para, né, ajudar com as coisas mais difíceis que não consegue. Nosso Pai Celestial é da mesma forma. Ele nos conduz, nos ensina o caminho. Ó, todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem o preceito da sua aliança. Ou seja, para aqueles que obedecem os mandamentos, para aqueles que procuram fazer o que é certo, para aqueles que amam o Senhor, né? Ó, por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Ou seja, quando eu entreguei lá na mão dele, e o sinal que eu pedi que estaria lá alugado, ele estava me conduzindo no caminho. E logo ele colocou a bênção nas nossas mãos, né? Ó, viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Ó, e depois o versículo 14, que é uma grande chave para tudo. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Lembra o que é temer? É ter um profundo respeito, ao ponto de não querer fazer nada que venha magoar, desrespeitar aquela pessoa. Então, temer, ó, ele só revela, ele confia seu segredo aos que o temem e os leva a conhecer sua aliança. Aqueles que procuram
ter intimidade com Ele. Lembra que eu sempre venho batendo aqui na tecla de você tirar um tempinho, uma meia horinha que seja por dia, para você buscar a presença dEle, buscar ter intimidade com Ele. Ele só vai se revelar para quem é amigo dEle. Todos são filhos de Deus, mas amigos só aqueles que querem, só aqueles que se aproximam, porque Ele já nos escolheu. Agora, basta nós aceitarmos essa escolha e nos entregarmos nas mãos dele, procurar conhecê-lo cada dia mais, porque só conhecendo que a gente nutre amor, respeito, confiança. É só conhecendo. Então aqui está uma grande chave. Ele vai se revelando, ele só se revela, assim como nós, que só revelamos nossos segredos para aquelas pessoas com quem a gente tem muita intimidade e confiança. Deus é assim também. Ele é assim também. E aí, Davi segue falando: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Ou seja, eu conto sempre com o Senhor. Porque se eu for por mim mesma, lá, né? Se eu fosse olhar por mim mesma, linda cobertura, maravilhosa, nossa, linda, linda, linda. Então, quer dizer, se eu fosse por mim mesma, eu toparia na hora, qualquer uma toparia na hora, que ela era muito linda e confortável. Tinha closet, que é coisa que eu gosto, tinha sauna, tinha piscina, a cobertura era maravilhosa, mas nada daquilo encheu os meus olhos. Por quê? Porque eu estava vendo além. Será? Se isso tudo aqui vai me fazer feliz, se isso aqui vai nos trazer paz, se a gente vai ter uma boa vizinhança, será se isso aqui é a vontade do Senhor pra gente? Eu me preocupei foi com isso. E graças a Deus, porque depois fomos abençoados. E aí, no final, ele volta pedindo a Deus: volta-te para mim, tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. A gente vê que ele estava passando por situações difíceis aqui, mas sempre confiando no Senhor. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição, porque nós somos humanos, estamos sendo humanos, então todas as emoções se bagunçam em alguns momentos, principalmente quando a gente passa por situações difíceis. Não quer dizer que a gente vai colocar nas mãos de Deus e a gente não vai sentir nada. As emoções vêm, né, se movimentando, a carne quer gritar, falar: você não vai dar conta. Tudo no nosso corpo grita. Mas quando a gente vem assim como Davi, entregando tudo nas mãos de Deus, a gente experimenta da paz que excede todo o entendimento. Que embora a carne tende a querer fugir, a querer gritar, a querer acreditar que não vai conseguir, o espírito que está ligadinho com Deus fala assim: não, acalma teu coração, que ele está agindo em teu favor. E isso tudo vai passar. E aí você começa a experimentar a paz que excede todo entendimento, que embora você olha tudo em volta, às vezes bagunçado, turvo, com muitos problemas, você tem uma certeza tão grande no seu coração de que ele está tomando conta de tudo, que logo, logo você vai poder cantar o hino da vitória sobre aquela situação, que é algo extraordinário, é algo sobrenatural, poder experimentar essa paz que excede todo entendimento. E aí ele vem falando, né, vê como aumentar os meus inimigos. Ele era um homem, né, de guerra. Naquela época a gente sabe que os reinos, né, alguns faziam aliança, outros eram um contra os outros. Não é muito diferente do dia de hoje, não, né? A gente está vendo essas guerras aí, né? É só Deus, né? Porque é algo muito triste. E a gente vê que por mais que as coisas evoluem, a ciência, a área da tecnologia aí, nossa, está muito evoluída, os homens continuam com muitas coisas que já deveriam ter sido extintas, mas, infelizmente, como a própria palavra fala, o mundo jaz no maligno, ou seja, ele está aqui fazendo uma bagunça total, influenciando muitos. O espírito do mal, ele veio para matar, roubar e destruir. Na palavra fala: o diabo veio para matar, roubar e destruir. É a única coisa que ele veio para fazer.
É a única coisa que ele sabe fazer, né? Mas Jesus veio para nos resgatar. Jesus veio e morreu em nosso lugar para que a gente pudesse ser livres do pecado. Mas para que a gente seja livre do pecado e alcance a salvação, a gente tem que aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador e procurar viver uma vida de santidade e procurar ter intimidade com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, com a família celestial, porque são eles que nos conduz aqui. O Espírito Santo é o nosso Consolador, é quem nos instrui em todo o caminho. Jesus deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos instruir, para fazer com que a gente erre menos, né? Para nos alertar, puxar a orelha quando precisa. E é com eles que a gente tem que contar. Assim a gente vai passar por aqui uma vida mais leve, porque Deus ele não nos criou para sofrer. Ele não nos criou para sofrer. O sofrimento é resultado, consequência do pecado que nos afastou de Deus e nos afasta cada vez que a gente peca, se a gente logo não se arrepender e se achegar a Ele com amor, né? Porque quando a gente se achega a Ele com amor, tem a promessa em Salmos que fala: porque Ele se achegou a mim com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Então, todos os dias a gente tem que se aproximar cada vez mais de Deus. E aí ele vem colocando, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Ele termina aqui o Salmo, mais uma vez, contando com a presença de Deus, com o poder de Deus sobre a vida dele e de todo o povo, né? E que você também possa, assim como Davi, contar com o nosso Pai Celestial, contar com aquele que te ama, contar com aquele que te quer bem e que tem novidades de vida para você, porque essa vida ela é tão passageira e quando a gente fica tentando fazer as coisas por nós mesmos, nós nos decepcionamos demais, a gente se frustra e aí depois a gente ainda vai, oh meu Deus, por que o Senhor não me ajudou? Você pediu ajuda? Você entregou na mão dele, pediu orientação, pediu um sinal? Senhor, me ajuda, se for para fazer isso aqui, pede um sinal, assim como eu pedi lá atrás. Já tem uns 7 para 8 anos, esse testemunho que eu dei aqui. Então, a gente, como Davi falou aqui no início, nenhum dos que esperam em ti ficam decepcionados. Tá vendo? Decepcionado ficam aqueles que agem por sua conta própria ou de forma traiçoeira, né? Mas aqueles que esperam em Deus não ficarão decepcionados nunca. Então é isso. Eu espero que você coloque sua confiança em Deus e conte com Ele. Mas não só isso. Se aproxime, tenha um momento de intimidade, porque só tendo intimidade Ele irá se revelar a você. Você vai começar a entender o coração de Deus. Você vai começar a entender o que Ele quer para você, o que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para todos que te rodeiam, através da sua vida. Porque você sendo abençoado, todos à sua volta começam a ser também. Porque a bênção sai respingando em quem está do lado. Porque a gente começa a transbordar. Não é mesmo? Gente, então, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem, tenham sentido a presença de Deus, que vocês sintam também vontade de compartilhar essa palavra para que alcance outros corações, não é mesmo? E desejo uma excelente semana para cada um. Se quiserem deixar aqui uma mensagem, vai ser muito bom. Não esqueça de deixar o dedinho no like para que o YouTube entenda que essa mensagem é relevante e mostre para mais pessoas, para a gente expandir, né, a palavra de Deus aí para outros corações. Então, fiquem todos com Deus, desejo uma excelente semana e volto na quarta-feira. Até lá!